Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos de volta aí com os vídeos, né? A intenção de trazer, divulgar e compartilhar conhecimento com todos, né? Essa é a nossa intenção, uma singela iniciativa aí para trazer um pouquinho mais de conhecimento. E o tema de hoje, ele não poderia ser melhor, né? A gente vai trazer um assunto. Primeiro, o que nos motivou, né? Hoje você vive num país totalmente polarizado, onde tudo você divide entre esquerda e direita, o meu político de estimação A, o meu político de estimação B, e acaba tudo sempre numa discussão muitas vezes sem um mínimo objetivo, né? Sem dar em nada. Mas aqui a gente vem da nossa contribuição no sentido de fundamentar e, inclusive, fazer a defesa justamente dessa ação democrática, desse ato democrático de poder divergir, de poder não concordar, de poder discordar, aliás, né? Isso a gente pode hoje devido à nossa lei, aos nossos direitos que são consolidados, aliás, que foram consolidados há muito tempo. Claro que não foi sempre assim, claro que hoje nós conquistamos isso e é esse o tema que nós vamos falar hoje, né? O que a gente gostaria de trazer aqui nada mais é do que a temática de uma breve história da Constituição no Brasil. Então a gente vai dar a nossa colaboração, claro que, como todo assunto, nós não pretendemos encerrar, né, a questão, mas sim fazer com que aqueles que assistirem a nossa explanação, que se interessem e busquem mais informação. Uma coisa eu posso garantir para vocês, o tema ele é super interessante, então nós vamos falar hoje da história das 7 constituições que o Brasil teve. Sim, isso mesmo que você ouviu, nós já tivemos 7 constituições. A primeira data quase 200 anos. A gente vai falar um pouquinho até nós chegarmos à nossa última Constituição. Você vai entender porque hoje se fala tanto em direitos, se fala tanto em liberdade de expressão, se fala tanto em publicidade, se fala tanto em transparência, né? Porque hoje nós temos essa garantia constitucional. Então a gente vai dar as explicações desde o que é uma Constituição até nós chegarmos às vias de fato da Constituição Federal de 1988, tá? Então se você se interessou, acompanhe a gente. Para começar, a gente tem que saber o que é uma Constituição, né? É essencial que nós entendamos o que a palavra Constituição significa. Simplesmente, resumidamente, você pode entender como uma Constituição, como um conjunto, né? Uma base de leis, normas e regras de um país, ou até mesmo de uma instituição. É a Constituição Federal que regula e organiza todas as possíveis atuações do Estado perante sua população, interna e externamente, ou seja, você pode entender como a lei maior, tá? Enquanto legislação, a Constituição é a lei máxima que representa os limites do povo, aliás, do poder do governo e descreve os deveres e direitos de cada cidadão. Então, a Constituição, ela está no ápice das leis, ela que vai regular. Então, nós estamos falando da Constituição Federal. Professor, pode ter constituições estaduais? Sim, cada estado, na forma federativa que o Brasil é dividido, pode ter a sua Constituição estadual. E os municípios podem ter sua Constituição? Não, os municípios são regulados por LOs, a gente fala, né? Ou leis orgânicas. Então você tem na esfera da União, na esfera federal, você tem a Constituição Federal, na esfera dos estados, as constituições estaduais e na esfera dos municípios você tem as leis orgânicas. Lembrando que tanto as leis orgânicas quanto as constituições estaduais não podem contrariar em nada a Constituição Federal. E cada uma, claro, tem vários atributos que são de exclusividades da União, né, ou seja, do governo federal, são exclusivas, algumas são partilhadas, então é bem legal a gente entender da Constituição, principalmente essa que a gente tem hoje, tá? Então uma Constituição, ela se resume, além disso, ela é um processo, né, se você for ver, por meio do qual se constitui ou se forma qualquer coisa. É então um ato de constituir ou estabelecer algo, no sentido da legislação máxima de um país. A Constituição pode também ser chamada de Carta Constitucional. Então, aqui a gente está entendendo primeiro os conceitos de Constituição, né, para nós adentrarmos e para nós entendermos toda essa divisão, toda essa politização e muitas vezes essa falta de informação, essa falta de conhecimento de muitos acerca das leis, dos direitos, daquilo que se pode e não pode. Tá? Então é interessante a gente trazer e compartilhar com todos um pouquinho, né, do que a gente buscou com os nossos estudos e dividir aí
para que seja difundido esse conhecimento, porque o conhecimento, de fato, ele liberta, né? Então, a Constituição, para que serve, né? Principalmente a Constituição que nós estamos tratando aqui, a brasileira. Ela, assim como a de qualquer outro país, ela tem como principal objetivo firmar direitos e deveres para os cidadãos e o próprio governo. Funciona, então, como uma garantia pétrea desses direitos e deveres para o povo. Ou seja, o legislador, né, a gente vai ver a diferença entre Constituição outorgada, Constituição promulgada, mas quando a Constituição ela é promulgada, ela é feita por um conjunto de representantes do povo, da Câmara, da Câmara Federal e do Senado Federal. Então, é a Constituição que ela é feita de acordo com os acordos, de acordo com as pautas, de acordo com as discussões, e ela passa a ser elencada ali como referências. Ela é dividida lá em artigos, divididos em incisos, divididos em parágrafos. Então, a gente vai entender que a promulgada ela é feita com a participação dos representantes do povo e a outorgada ela é imposta, né, podendo depois ser referendada pelo povo. Né? Referendo a gente sabe que é aquela chancela que o povo dá depois que uma lei já existe, diferente do plebiscito. Tá? Ainda das 7 constituições que nós vamos falar, aqui só uma palhinha do que nós vamos estudar. Tá? Você tem lá 7 constituições, 1824, 1891, 1934, 37, 46, 67 e 1988. Então, dessas 7 que nós temos aqui, 4 foram promulgadas por Assembleia Constituintes, 2 foram impostas, uma por Dom Pedro I e a outra por Getúlio Vargas. Né? Na verdade, a Getúlio Vargas é de 37. E uma aprovada pelo Congresso por exigência do regime militar, de 67. Na história das constituições brasileiras, há uma alternância entre regimes fechados e mais democráticos, com a respectiva repercussão da aprovação das cartas, ora impostas, ora aprovadas por assembleias constituintes. A gente vai entender lá, só para a gente começar a desenhar o nosso entendimento acerca da última Constituição, que é de 88, tá? Que tem aí cerca de 33 anos, vai fazer esse ano. Então você tem a de 1824. Lembrando, gente, aqui, só para nós lembrarmos, né, para nós nos situarmos, que o Brasil ele ficou independente de Portugal em 1822. Né? Em 1808 a família real veio para cá, onde deu um grande salto nas instituições brasileiras, né? Onde nós tivemos ali a fundação do Correio, do Banco do Brasil, são algumas das instituições brasileiras centenárias. Então, logo após a volta de Dom João VI, logo após a exigência de que Dom Pedro voltasse, ele acabou não voltando, houve um rompimento com Portugal, né? Rompimento no sentido de que o Brasil ele se tornou, claro que tem um contexto todo histórico aí, ele a partir daquele momento ele se tornou independente. Aquela emblemática data do 7 de setembro, né, que o Dom Pedro levantou a espada às margens do Ipiranga, não foi bem assim, mas isso aí é para um outro assunto. O importante é saber que a partir daquela independência, 2 anos depois, nós constituímos a nossa primeira lei maior, ou seja, um país que ele era uma colônia, o país que ele era não era independente, ele passou a partir daquele momento, num período até que rápido, né, fundamentar a sua Constituição. Então a gente vai entender o que foi a Constituição brasileira, como que ela se deu a primeira Constituição, né, de 1824, a primeira Constituição que nós tivemos. Falar um pouquinho de cada Constituição para vocês entenderem o contexto, tá, que se deu. Primeiro que o Dom Pedro, ele é apoiado pelo Partido Português, constituído por ricos comerciantes portugueses e altos funcionários, ele dissolveu a Assembleia Constituinte em 1823 e impôs seu próprio projeto, que se tornou a primeira Constituição do Brasil. Apesar de aprovada por algumas câmaras municipais e da confiança de Dom Pedro, essa carta, datada de 25 de março de 1824, contendo 179 artigos, é considerada pelos historiadores como uma imposição do imperador. Por que imposição, gente? Porque apesar dela ter sido aprovada, ela foi aprovada sobre várias condições, ou seja, o Dom Pedro ele dissolveu aquela Assembleia Constituinte que já tinha e colocou lá, né, apenas os seus aliados. Né? Formava-se aí talvez a primeira oligarquia do país independente, ou seja, de um grupo que estava dominando, claro, todos eles apoiadores de Dom Pedro I. Então, entre as principais medidas dessa Constituição, destaca-se o fortalecimento do poder pessoal do imperador, com a criação do poder moderador, que estava acima do poder executivo, legislativo e judiciário. As províncias passam a ser governadas por presidentes nomeados
pelo imperador. E as eleições são indiretas e censitárias, tá? O que significa quando você fala uma coisa indireta e censitária? As eleições não eram diretas, elas eram feitas de forma indireta e apenas alguns votavam, apenas alguns podiam participar do governo, que a gente vai ver exatamente agora. Esse direito ao voto foi concedido somente aos homens livres, então quando se fala censitário é que ele já tem um censo, ele já tem uma forma de segregar. Então, homens livres e proprietários de acordo com seu nível de renda, fixado na quantia líquida anual de R$ 100.000 por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Para ser eleito, o cidadão também tinha que comprovar renda mínima proporcional ao cargo pretendido. Essa foi a Constituição com duração mais longa da história do nosso país, no total de 65 anos. Então aqui, para nós lembrarmos, uma coisa interessante já, a primeira Constituição, a de 1824, ela foi conhecida também como Constituição da Mandioca, porque como nós vimos, esse critério censitário, ele separava, entre um dos critérios, era a renda que você tinha de raiz. Essa raiz que eles falam era a produção de mandioca, que na época era um produto muito valorizado. Então você tinha lá R$ 100.000 em plantação de mandioca. Então aqueles que tinham essa renda de colheita correspondente a esses R$ 100.000 poderiam participar. Você vê que negros estavam excluídos, pobres estavam excluídos, você vê que tinha mulheres estavam excluídos, ou seja, as províncias que não eram estados ainda, eles tinham seus presidentes que eram eleitos para o início de uma divisão que futuramente ia se tornar os estados, né? Então é interessante a gente saber que essa primeira Constituição ela foi realmente a mais dura. Porém, como ela foi feita no Império, ou seja, numa monarquia, foi a que mais durou, a que menos deu margem para brechas, para mudanças, para revoluções, tanto que ela durou 65 anos. Isso entre primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, até a segunda Constituição. Então, a gente entender e compreender a primeira Constituição de 1824 foi a mais dura, foi a que menos trouxe benefícios para o povo, porém foi a primeira. Então, nós temos que entender que dentro de um país que até então era colônia de outro país, já havíamos dado o passo inicial para que nós chegássemos onde nós chegamos hoje, né? Na nossa sétima Constituição. Então, continuando a segunda Constituição, para nós entendermos, de 1891, ou seja, a primeira foi de 1824 a 1891. Então, após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, houve mudanças significativas no sistema político e econômico do país, com a abolição do trabalho escravo, a ampliação da indústria, o deslocamento de pessoas do meio rural para centros urbanos e também o surgimento da inflação. Outra mudança foi o abandono do modelo do parlamentarismo franco-britânico em proveito do presidencialismo norte-americano. Nós já vamos falar um pouquinho sobre essa mudança, né? Aqui também você entende que o que nós podemos tirar dessa lição aqui? O Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o proclamador da República e chefe do governo provisório, e Rio Barbosa, seu vice, nomearam uma comissão de 5 pessoas para apresentar um projeto a ser examinado pela futura Assembleia Constituinte. O projeto escolhido vigorou como Constituição Provisória da República até as conclusões da Constituinte. Então aqui, gente, a gente vai falar o seguinte, só para nós entendermos o contexto da situação. Lembrando que o Brasil, ele já sofreu uma pressão muito grande dos países europeus, principalmente da Europa, que estava em franca revolução industrial, para deixar de ser um país de escravos, escravocrata. Aliás, o Brasil foi o último país do mundo a oficialmente abandonar a escravidão, abolir a escravidão. Então muitos têm aquela história, né, que parece para exaltar o nosso sentimento de nacionalismo, que a princesa Isabel ela aboliu a escravidão. De fato, ela assinou a Carta da Abolição. Só que a gente tem que ver que antes da Carta da Abolição já haviam alguns movimentos em pró dessa abolição. A gente não pode esquecer da lei do ventre livre, a gente não pode esquecer da lei do sexagenário, a gente não pode esquecer de outras leis, Eusébio de Queiroz, que proibia aportar navios ingleses com escravos aqui no nosso porto, outros movimentos que já aconteciam para culminar na abolição. E se você for ver nossa Constituição, que foi assinada aí, a primeira Constituição da República, em 1891, ela veio depois de 2 movimentos essenciais, né? 2 movimentos assim que, de fato, culminaram
com a necessidade dessa Constituição. Primeiro, vamos lembrar que em 13 de maio de 1888, o Brasil ele oficialmente deixou de ser um país escravocrata. Então nós deixamos ali nós abolimos os escravos, pelo menos em tese, né? A gente fala em tese porque não foi criada nenhuma política pública para que os negros que eram escravos continuassem e pudessem se manter. Isso em 1888. Já em 15 de novembro de 1889, o Brasil se tornou uma república. Então vejam, 1888, 1889 e em 1891, 2 anos depois que nos tornamos república, nós tivemos a nossa primeira Constituição. Então a mudança ela foi radical, ela foi uma mudança que de fato saímos ali de um país que éramos um império para uma república. Então começamos aí sim a desenhar alguns dos direitos que viriam posteriormente em relação à Constituição de 1824. Né? Então, por exemplo, a segunda Constituição, ela teve como uma das principais inovações, ela foi de fato assinada em 24 de fevereiro de 1891, então ela foi uma instituição de forma federativa do Estado e da forma republicana do governo, estabelecimento da independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário, criação do sufrágio com menos restrições, impedindo ainda o voto aos mendigos e analfabetos, separação entre a igreja e o Estado, não sendo mais assegurado a religião católica ao status de religião oficial, instituição do habeas corpus garantida e concedida sempre que alguém estiver sofrendo ou ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito de locomoção, ir e vir, permanecer por legalidade ou abuso de poder. Então, algumas coisas interessantes para nós esclarecermos que essa Constituição trouxe. Primeiro de tudo, gente, a forma federativa do Brasil, ou seja, nós teríamos uma federação onde os estados eles tinham a sua forma republicana também e adquiriram certa independência. Tá? A separação dos poderes aqui, a nossa Constituição baseada na teoria de Montesquieu, a tripartição dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, fazendo com que eles funcionem harmonicamente, até hoje assim. Né? A criação do sufrágio, ou seja, da escolha com menos restrições, ou seja, você aumentou a capacidade de voto nosso, porém ainda excluía mendigos, analfabetos, mulheres, né? Mas as pessoas que eram livres, que na verdade eram a grande maioria delas, elas não tinham aquela liberdade total, porque, entre outras coisas, essa Constituição também ficou conhecida como a Constituição do voto de cabresto, onde os coronéis, que dominavam em geral as províncias, eles faziam com que aqueles que tinham capacidade de votar, votassem no seu candidato, quando não neles mesmos, fazendo com que esse controle que a gente tem hoje centralizado não existia. Então, entre outras coisas, né, a criação da STF, por exemplo, também foi em 1891, a religião, ela deixou de ter status de religião oficial, ou seja, a partir daquele momento nós nos tornamos um Estado laico, né? Porque de 1824 a religião oficial era a religião católica. Passamos a ser um Estado laico, em 1891 não tinha religião oficial. Então, houve uma participação maior, houve um avanço, houve de fato uma mudança de uma constituição, de uma monarquia para uma Constituição republicana, mas ainda muito a desejar, deixando mulheres de fora, deixando mendigos de fora, deixando os analfabetos de fora e de qualquer forma, trouxe uma melhora, trouxe um benefício. Então, nós estávamos caminhando aí para a nossa melhora, para o nosso início do século XX. Né? Você entra aí, a partir de 1900, você tem o início do século XX, fazendo com que essa mudança ela fosse, de alguma forma, bem vista. Claro que a pressão para se tornar uma república, toda essa folclore que se criou em termos nosso, o Brasil se tornou república. Para vocês terem uma ideia, naquela época, cerca de 8% da população só era alfabetizada. E como não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje, até o país ter a consciência de república demorou muito. Né? Essa história é bem legal, é bem interessante. Uma outra hora nós contamos. O foco aqui é nós falarmos da Constituição, que a terceira, nós vamos falar, a de 1934, onde passamos a ter a Segunda República. Ela foi presidida por Getúlio Vargas. O país realiza a nova Assembleia Constituinte, instalada em novembro de 1993. A Constituição de 16 de julho de 1934 traz a marca getulista das diretrizes sociais e adota as seguintes medidas: maior poder ao governo federal, voto obrigatório e secreto a partir dos 18 anos, com direito de voto às mulheres, mas mantendo a proibição de votos aos mendigos e analfabetos,
criação da justiça eleitoral, da justiça do trabalho, criação das leis trabalhistas, instituindo jornada de trabalho de 8 horas diárias, repouso semanal de férias remuneradas, mandado de segurança e ação popular. Foram vários os direitos que passamos a ter, várias situações que nós passamos a poder desfrutar com a subida de Getúlio. Nós lembramos que a Constituição de 1891, da Primeira República, ela também ficou conhecida como República do Café com Leite, devido a uma alternância no poder entre São Paulo e Minas Gerais. Né? De 4 em 4 anos subia um presidente ao poder, e esse presidente, de 5 em 5 anos, desculpa, eram 5 anos até então, de 5 em 5 anos subia um presidente ao poder, e essa alternância deu esse monopólio a esses dois estados. Então Getúlio ele subiu justamente em 1930 no governo provisório, quando não houve um consenso entre São Paulo e Minas Gerais. Então ele é um candidato gaúcho, que ele acabou subindo, em 32 ele foi eleito, e em 34 ele fez a promulgação da Constituição de 34, onde de fato nós tivemos um avanço muito grande, como vimos aí, direitos trabalhistas, a criação da justiça eleitoral, ampliação do voto às mulheres, direito à greve, várias situações. Inclusive a Constituição falava que de 4 em 4 anos teria que ter uma mudança. Vamos ver um pouquinho mais sobre essa Constituição de 34, por que ela melhorou tanto a nossa vida. Né? Ela sofreu 3 emendas em dezembro de 35, destinadas a reforçar a segurança do Estado e as atribuições do Poder Executivo, para coibir, segundo o texto, o movimento subversivo das instituições políticas e sociais. Ainda a Constituição de 34, né, falando ainda da Constituição de 34, ela foi de fato uma Constituição, gente, que ela trouxe muitos benefícios. Entre esses benefícios aí, como nós elencamos, direito ao voto das mulheres, a criação da justiça eleitoral, a criação da justiça trabalhista, a criação da CLT. Então tudo isso aí fez com que o povo tivesse uma condição boa e, entre outras coisas, que houvesse eleição de 4 em 4 anos. Só que aí nós tivemos aqui em 37, alguém pode falar, professor, em 37 nós já tivemos uma outra Constituição, vamos recapitular aqui. A primeira em 1824, a segunda em 1891, a terceira em 1934 e a quarta já 3 anos depois, sendo que foi a melhor. O que aconteceu? Tá? Aqui, antes da gente começar a falar, eu vou dar uma explicação breve e clara para a gente entender o contexto. Vamos lembrar que na década de 30 o mundo ele vivia o quê? Ele estava à beira da Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45. E o Brasil estava nesse meio. O Brasil era um país que era muito disputado entre os alemães e entre os americanos. Né? Esse contexto de polarização ele já existia, porque tinha uma ideia na época que o comunismo, né, já naquela época, ele ia tomar o mundo, porque com o crescimento da União Soviética, a ideia que se vendia de que o Brasil ele poderia se tornar começou a ganhar força, ganhar corpo aqui dentro. Então o que aconteceu? O governo do Getúlio Vargas, que até então tinha promulgado uma Constituição em 34, ele criou um documento, na verdade ele inventou um documento, vocês podem procurar saber, chama Documento Plano Cohen, ou Plano Cohen, depende de como você vai ler. Esse plano, o que ele falava? Ele detalhava um plano arquitetado pelos comunistas para tomar o Brasil, ou seja, para que o Brasil se tornasse comunista. É claro que esse plano ele nunca existiu, esse plano foi uma criação do próprio governo e foi um argumento principal para um golpe militar que o Getúlio Vargas ele deu em 37, criando uma Constituição mais dura, tirando muitos dos direitos que ele mesmo havia promulgado em 34. Então a gente vai ver um pouquinho mais do que fala essa Constituição. Foi o primeiro período militar que o Brasil viveu, 1937, aonde em 10 de novembro de 37, o Getúlio Vargas revogou, ou seja, ele mesmo desautorizou a Constituição de 34, dissolveu o Congresso e outorgou ao país, sem qualquer consulta prévia, a Carta Constitucional do Estado Novo, de inspiração fascista, com a supressão dos partidos políticos e concentração de poder nas mãos do chefe do Supremo do Executivo. Essa carta é datada em 10 de novembro de 1937. Então, como nós dissemos, o Getúlio ele simplesmente impôs, ele revogou aquela Constituição que dava direitos ao voto, que dava direito à greve, que dava direito à manifestação, que dava direitos trabalhistas, eleitorais, e simplesmente ele criou um Estado Novo. Né? Essa Carta Constitucional do Estado Novo passou a valer a partir dessa data, 10 de novembro de 1937, na qual, entre as principais medidas adotadas, destacaram-se lá
a instituição da pena de morte, supressão da liberdade partidária e da liberdade de imprensa, anulação da independência dos poderes legislativo e judiciário, restrição das prerrogativas do Congresso Nacional, permissão para suspensão da imunidade parlamentar, prisão e exílio de opositores do governo e eleição indireta para presidente da República com um mandato de 6 anos. Ou seja, se você imagina... Opa, deixa eu voltar aqui a partir do atual. Se você imagina... Espera um pouquinho, vou sair o nosso slide aqui, só um segundo. Aqui está mais para frente, aqui, esse aqui. Então, se você imagina, gente, que por acaso nós vivemos o período militar apenas com o golpe de 64, não, em 37, o Getúlio, ele já tinha que ter um posicionamento. Como nós vimos aí, esse movimento dele foi de inspiração fascista, ou seja, foi aquele movimento impositivo, foi aquele movimento onde, inspirado aí em líderes fascistas da Europa, como Mussolini, como o próprio Hitler, ele decretou aqui no Brasil um regime militar onde esse direito ao voto, direito à expressão, liberdade de imprensa, ele foi totalmente proibido. Lembramos que aquela época, as duas principais formas de publicidade que o governo tinha era primeiramente o rádio, né, que lá foi criado, inclusive na década de 30, a chamada Hora do Brasil, que hoje é a Voz do Brasil, mas naquela época era a Hora do Brasil, para falar justamente tudo que o governo fazia, ou seja, era um meio que o governo usou para fazer propaganda daquilo que ele queria. E também a gente tinha a imprensa, né, que aí a partir daquele momento a imprensa ela foi controlada, o jornal ele passou a ser totalmente policiado, totalmente controlado pelo governo. Então foi o primeiro vem cá, Gatinho. Vem cá, Fred. Ele foi o primeiro governo de regime fascista, de regime autoritário, de regime com imposição militar. Só para a gente entender, nós regredimos de 34 para 37 e alguns anos, justamente por essa mudança de postura, né? E lembrando que de 39 a 46, 45 nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, no qual inclusive o Brasil fez parte. Posteriormente, né, ele se aliou aos aliados, né, o grupo dos aliados que eram os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e posteriormente a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas para a gente entender esse contexto, essa quarta Constituição, aí fala, né, como a Alemanha ela perdeu a Segunda Guerra Mundial, as ditaduras direitistas internacionais entraram em crise e o Brasil sofreu as consequências da derrocada do nazifascismo. Getúlio Vargas tentou em vão sobreviver e resistir, mas a grande reação popular, com o apoio das Forças Armadas, resultou na entrega do poder ao então presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, após a deposição de Vargas, ocorrida em 29 de outubro de 1945. Então, gente, só para a gente entender, veja só, como que o negócio estava acontecendo. A gente não colocou aqui para vocês verem, mas só para vocês entenderem, tá? O Brasil ele tinha um regime fascista. Era um regime fascista, era um regime onde estava sendo usado os militares, onde estava sendo instituído a proibição da liberdade de imprensa, a proibição de voto, né, da escolha, ou seja, do sufrágio, e nós mandamos soldados, né, os chamados pracinhas, para lutar na Segunda Guerra justamente contra o mesmo regime na Europa, ou seja, contra o grupo de países do eixo, que era composto pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão. Aí a Alemanha perdeu a guerra, a gente sabe lá, como nós dissemos, os países aliados ganharam, a Alemanha perdeu a guerra. Então os soldados brasileiros voltaram para cá, derrotaram, né, ajudaram a derrotar um regime fascista e estavam voltando para o mesmo regime fascista. Então não tinha coerência, não tinha sustentabilidade para que aquele governo se mantivesse. Então ele caiu naturalmente. O movimento popular foi muito grande porque o pensamento foi justamente isso. Caiu o fascismo lá na Europa, caiu Hitler, caiu Mussolini e nós vamos continuar aqui com esse fascista porque o papel naquele momento de Getúlio Vargas era de um presidente fascista. Então, em 1946 nós tivemos a nossa quinta Constituição Federal, que foi justamente a de 46.
Então aqui a gente, só para a gente entender, referente a essa de 37 ainda, do Estado Novo, ele constituiu um outro ministério e revogou o artigo 167 da Constituição, que adotava o estado de emergência, acabando também com o Tribunal de Segurança Constitucional. Aí, ao fim de 45, as eleições realizadas para a presidência da República deram a vitória ao general Eurico Gaspar Dutra, empossado em 31 de outubro de 46, que governou o país por decreto-lei enquanto preparava-se uma nova Constituição. Essa Constituição ela veio em 46. Então aqui a gente vê justamente uma cena ali do Getúlio, essa aqui ele está promulgando, tá? A Constituição de 34, aqui não é nada a ver com a 37, só um jornal de época para a gente entender, que ele fala assim, a Constituição hoje promulgada criou uma nova estrutura legal, sem alterar o que se considera substancial no sistema de opinião, manteve a forma democrática, o processo representativo e a autonomia dos estados, dentro das linhas tradicionais, federação orgânica, diz o senhor Getúlio Vargas, tá? Isso com a de 34. Mas não adiantou nada, que na de 37 ele modificou totalmente. Então vejam vocês, amigos, vocês que nos acompanham aqui, vejam como que houve uma evolução, como que houve uma inconstância, como que o Brasil variou lá entre regimes mais democráticos, regimes mais duros, fazendo com que o trabalho para se chegar hoje na Constituição de 88 foi muito longo. Então, o nosso intuito quando a gente fala de explanar, de tentar fazer com que chegue ao maior número de pessoas essa informação, é porque essas informações não existem para a maioria, porque o próprio governo, né, sempre foi assim, não quer que nós saibamos de determinadas situações, como foi a batalha, o que já existiu, isso não existiu, a vida era melhor, isso, aquilo. A gente tem que se basear em fatos. Então, o Brasil ele teve regimes muito duros, muito difíceis, que hoje nós não passamos nem perto. Por isso, qualquer fagulha, qualquer manifestação, resquício de imposição, de censura, ele é combatido com veemência. Tá? Então, para a gente lembrar. Porque a gente vai falar agora da quinta Constituição, após a caída justamente do Getúlio Vargas. Essa Constituição foi datada em 18 de setembro de 1946. Ela retomou a linha democrática de 34 e foi promulgada de forma legal, após as deliberações do Congresso recém-eleito, que assumiu as tarefas da Assembleia Nacional Constituinte. Entre as medidas adotadas estão o restabelecimento dos direitos individuais, o fim da censura e da pena de morte. A Carta também devolveu a independência ao Executivo, Legislativo e Judiciário e estabeleceu o equilíbrio entre esses poderes, além de dar autonomia a estados e municípios. Outra medida foi a instituição de eleição direta para presidente da República com mandato de 5 anos. Então aqui, resumidamente, só para nós entendermos, na Constituição de 1946, nós retomamos alguns direitos que nós havíamos perdido em 34. Ou seja, 34 foi uma Constituição legal, promulgada, onde trouxe vários direitos trabalhistas, voto das mulheres, direito à greve, liberdade de imprensa e tudo mais. E em 37 tudo isso foi revogado. Foi imposto um regime outorgado, né, um regime impositivo, o primeiro regime militar, devido ao quadro, né, ao contexto fascista que o mundo vivia. O Brasil se posicionou, aliás, Getúlio se posicionou de forma fascista também. Com a queda dos regimes fascistas na Europa, naturalmente esse regime não se sustentou mais aqui no Brasil, e em 46 foi feita a nossa quinta Constituição, da qual, além do que nós vimos aqui, nós temos aqui também as demais normas estabelecidas por essa Constituição foram a incorporação da Justiça do Trabalho e do Tribunal Federal de Recursos ao Poder Judiciário, pluralidade partidária, direito de greve e livre associação sindical, e condicionamento do uso de propriedade ao bem-estar social, possibilitando a desapropriação por interesse social. Então, o que algumas coisas que a Constituição de 46 trouxe, tá? Primeiro, você incorporou a Justiça do Trabalho e do Tribunal Federal como recursos do Poder Judiciário, ou seja, o Tribunal Federal e o Tribunal do Trabalho, a Justiça Trabalhista, não faziam parte do Poder Judiciário. Olha que coisa. Hoje, se você for ver o quadro do Judiciário ali, você vê que Justiça Trabalhista, a Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Militar, Justiça Comum, todas elas compõem o Poder Judiciário. Naquela época não, era uma coisa à parte. Também ele instituiu a pluralidade partidária, o direito de criação de partidos, justamente para não termos apenas um regime, não temos apenas dois. Nós temos várias linhas de pensamento, tanto que a forma de presidencialismo que o Brasil tem hoje, aliás, de governo, o presidencialismo de coalizão, ele tem essa dificuldade
justamente em governar, porque ele tem que fazer acordos, ele tem que agradar, entre aspas, muitas linhas de pensamento que são os congressistas, né, na figura do Congresso Nacional, que é dividido entre a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal. Então, o presidente, o Poder Executivo, tem uma dificuldade muito grande para conseguir conduzir o país devido a essa pluralidade. E, entre outras coisas, né, a possibilidade de desapropriação para o bem social, interesse social ou interesse coletivo também pode ser chamado. Além disso, a Constituição de 46 ela destaca-se entre as emendas promulgadas à Carta de 46, o chamado Ato Adicional de 2 de setembro de 61, que instituiu o regime parlamentarista. Essa emenda foi motivada pela crise político-militar após a renúncia de Jânio Quadros, então presidente do país. Como essa emenda prévia consulta popular posterior, por meio de plebiscito, realizado em janeiro de 63, o país retomou o regime presidencialista, escolhido pela população, restaurando, portanto, os poderes tradicionais conferidos ao presidente da República. Aqui tem uma coisa interessante para a gente falar. O presidente Jânio Quadros, ele ficou apenas 7 meses no seu cargo. O Brasil, naquela época, ele ainda vivia ali um resquício daquele regime que perdeu espaço para o regime militar na década de 30. Então, os militares, de fato, eles, mesmo mudando de geração, eles não se conformaram muito com isso. Então, em 61, quando o Jânio Quadros estava no governo, o vice dele era o João Goulart. Então, para vocês terem uma ideia, o João Goulart, quando o Jânio renunciou, ele estava em visita diplomática à China. Ele teve que, para voltar para cá, teve que ter toda uma articulação para que ele pudesse retornar, porque os militares estavam com medo que ele voltasse da China e, como ele assumiu como presidente no lugar do Jânio, o país se tornasse comunista. Como sempre, aquela teoria da conspiração sem sentido. Então, houve uma emenda na Constituição no qual decretou que o Brasil, naquele período, ele estava sendo governado por um sistema parlamentarista, onde tira o poder do presidente e dá mais poder ao parlamento. Depois disso, essa emenda caiu e o Brasil voltou para o regime presidencialista. Mas é interessante a gente saber dessa situação que o Jango, né, o João Goulart, ele teve dificuldades de entrar no país, mesmo sendo vice-presidente. Então, ainda sobre essa sexta Constituição, que foi a Constituição Militar, ou a Constituição do Golpe Militar, só para vocês terem uma ideia, tá? Esse contexto predominante na época era o autoritarismo e a política da chamada segurança nacional, que visava combater inimigos internos ao regime, rotulados de subversivos. Instalado em 64, o regime militar conservou o Congresso Nacional, mas dominava e controlava o Legislativo. Dessa forma, o Executivo encaminhou ao Congresso uma proposta de Constituição que foi aprovada pelos parlamentares e promulgada no dia 24 de janeiro de 1967. Aqui, gente, tem que deixar bem claro o que aconteceu. Por que nós tivemos uma Constituição em 67? Porque no dia 31 de março de 64, o Brasil sofreu um golpe militar. Um golpe no qual os militares tomaram o poder na figura, do general Castelo Branco. Deixa eu só tirar só. Na figura do Castelo Branco, né? Então, ele assumiu em 31 de março de 1964. Esse movimento, ele era um movimento que ele já estava acontecendo há muito tempo de pressionar o João Goulart. O João Goulart, ele estava fazendo uma coisa aqui no Brasil chamada reforma de base. O que é uma reforma de base? Para quem não sabe, tá? A gente vê muitas pessoas falarem, né? Só que tem que entender por que houve o golpe militar, por que houve a necessidade de tirar o João Goulart. Porque essa reforma de base, o que é uma reforma de base? A própria nome já fala, ele vem da base. Ele faz a reforma na área de reforma agrária, ele faz maior distribuição de renda, ele faz maior acesso às universidades públicas, fazendo com que o Estado ele ganhe força. Essa ideia do João Goulart, ele era muito associado ao sistema socialista e ao sistema comunista. O João Goulart em si, ele nunca se disse comunista, só que existiu uma grande propaganda, um grande financiamento aqui no Brasil por parte do governo americano para que
as emissoras, né, você pega aí todas as emissoras, com exceção da TV Cultura na época, você pega Globo, Band, Manchete, todas elas recebiam subsídios do governo, né, que era financiado pelo governo americano, mesmo sendo proibido, porque a nossa Constituição de 46 já proibia receber verbas de organismo internacional. Mesmo assim, houve um financiamento por parte do governo americano para que alguns militares que eram contra o Jango, alguns governadores se posicionassem. Então essa história ela é muito interessante. Só que para você entender dela, você tem que ir um pouquinho mais a fundo dentro daquilo que nós vamos abordar. Porque uma pessoa que estava aqui chamada Lincoln Gordon era o embaixador que o presidente Kennedy havia colocado aqui justamente para fazer o meio de campo. Resumindo para vocês, os Estados Unidos eles tinham medo que o Brasil se tornasse uma nova China. Ou seja, isso aí feria diretamente os interesses dos americanos, porque os americanos estavam instalando suas empresas aqui, os americanos estavam expandindo o sistema capitalista, né, que até hoje é consolidado e tem como referência os Estados Unidos da América. Então tudo isso aí, essa ideia de reforma de base, ela contrariava os interesses americanos, fazendo com que a necessidade dos Estados Unidos não ter um presidente com viés ideológico de reforma de base era muito grande. Então eles financiaram esse golpe militar e fez com que o Jango abrisse mão do governo. Então alguém fala assim, mas teve golpe e não teve guerra? Foi o golpe mais fácil que teve, porque o Jango ele já sabia que se ele movimentasse o exército brasileiro, iria ter uma guerra civil aqui dentro. Então ele quis poupar muitas vidas. Isso aí a gente vai falar numa outra apresentação, numa outra aula, porque é uma história muito bacana. O importante saber aqui que em 1967 o Brasil ele teve consolidada a sua sexta Constituição, que de fato foi aquela Constituição que ela apertou tudo quanto foi lá. Tá? Mais sintética do que sua antecessora, essa Constituição manteve a federação com expansão da União e adotou a eleição indireta para presidente da República por meio de colégio eleitoral formado pelos integrantes do Congresso e delegados indicados pelas Assembleias Legislativas. O Judiciário também sofreu mudanças e foram suspensas as garantias do magistrado. Tudo isso aqui foi a desconstrução daquilo que nós havíamos conquistado, tá, gente? Ainda sobre a Constituição de 67, aqui é uma capa do jornal Diário de São Paulo falando que o ato institucional em vigor do Congresso entra em recesso. Então aqui a gente vai falar um pouquinho dos atos institucionais, o que foram os atos institucionais. Ato institucional, AIs, né, que são chamados. São atos que o governo militar ele passou a ter para fomentar a desconstrução da democracia no Brasil. Então, para quem não sabe o que é uma democracia, é a participação do povo junto ao governo. Você tem direito de participar. Então, o governo militar ele passou a desconstruir esse direito de forma pontual. Então, vamos lá. Essa Constituição ela foi a de 67, emendada por sucessiva expedição de atos institucionais, os AIs, que serviam de mecanismos de legitimação e legalização das ações políticas dos militares, dando a eles poderes extraconstitucionais. De 64 a 69 foram decretados 17 atos institucionais regulamentados por 104 atos complementares. Um deles, o AI-5, o famoso AI-5, de 13 de dezembro de 68, foi um instrumento que deu ao regime poderes absolutos, cuja primeira consequência foi o fechamento do Congresso Nacional por quase um ano e o recesso dos mandatos de senadores, deputados, vereadores, que passaram a receber somente a parte fixa dos seus subsídios. Aqui você tem a capa de um jornal, né? Perdão, no caso Última Hora, que falando que o Congresso entra em recesso, foi suspenso o habeas corpus por delitos políticos, poder para caçar, demitir, remover. Ou seja, gente, aqui a gente tem que entender uma coisa, né? Com o AI-5, o governo estava falando claramente, olha, a partir desse ato aqui, você, por exemplo, que cometeu um crime político, que era crime político? Qualquer ideia ou manifestação contra o regime. Isso era um crime político. Você não podia mais pedir o habeas corpus. Para quem não sabe, o habeas corpus ele faz parte dos remédios constitucionais. Habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança e ação popular. São garantias constitucionais que nós temos hoje. Naquela época foi proibido você pedir habeas corpus, ou seja, se você era contra o regime, você era pego, você era preso,
Você não tinha como pedir a solicitação do habeas corpus, que vem do latim corpo livre, para que você tivesse a sua prisão ilegal relaxada. O que acontecia naquela época? Naquela época, simplesmente, esse ato ele decretou que o governo escolhia quem é preso, o governo escolhia quem estava errado, o governo arrancava a confissão por forma de tortura daqueles que eles achavam que fazia parte desse grupo subversivo. Então, esse ato ele foi o pior ato de todos os 104 que nós tivemos. Aliás, para eu corrigir aqui, de todos os atos que nós tivemos, aliás, de todos esses 104, já falei certo, que nós tivemos, ele foi o pior de todos. Entre outras medidas, o AI-5 ele decretava a suspensão de qualquer reunião de cunho político, olha que coisa legal, censura aos meios de comunicação, estendendo-se à música, ao teatro e ao cinema, suspensão de habeas corpus para chamados crimes políticos, decretação de estado de sítio pelo presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, e autorização para intervenção dos estados e municípios. Além disso, né, entre outras coisas, ele simplesmente proibia toda e qualquer manifestação. Então eu vou abrir uma aspas aqui para falar diretamente para você. Para você que não viveu, mas para você que defende o período militar, o regime militar. Tá? Muitas vezes você ouve falar de pessoas que não foram afetadas, que a vida era maravilhosa, a vida era boa, ouve falar que não tinha corrupção no regime militar. Isso tudo, esses atos institucionais, esse regime militar, foi um dos mais negros que o Brasil passou. O Brasil ele deu prioridade para uma coisa, para um regime que ele é um regime extremo. Né? Nenhum extremo é bom, extremo de direita, extremo de esquerda, nenhum é bom, mas esse período o Brasil ele priorizou, por meio do seu governo de 1967 a 85, um regime, aliás, de 64 a 85, um regime totalmente extremista de direita, ou seja, nós não podíamos votar, você não podia votar, você não podia manifestar o seu pensamento. Todas as peças de teatro, livros, canções que eram consideradas subversivas ou que iam contra o regime, elas passavam por uma comissão de avaliação, ou seja, o seu pensamento era avaliado para ver se não era subversivo ou não. Se você defende isso, se você acha que isso aí é normal, de fato, porque você apoia esse tipo de ação. Os intelectuais, os músicos, os artistas da época, eles passaram a fazer músicas com letras para despistar os militares, né? Ou seja, as músicas de protestos eram feitas de uma outra forma, que não pareciam de protestos, para quando ela passasse por essa comissão de avaliação, ela não ficasse tão gritante, né? Por exemplo, músicas da bossa nova, livros, peças de teatro, novelas, tudo eram passado por um crivo. Então esse período ele foi um período realmente que nós não pudemos nos manifestar, não pudemos escolher, e a corrupção rolou solta sim. Né? Então foi a nossa sexta Constituição. Aqui, posterior a isso, ela durou de 64, que foi o período do golpe militar, ou regime militar, para quem não gostar muito da palavra golpe, até 1985. A de 85, nós tivemos nosso primeiro movimento das diretas já, onde nós não tivemos eleição direta para presidente, apenas para os estados. Em 85 nós tivemos nossa primeira eleição indireta para presidente da República. Então, em 27 de novembro de 85, por meio da emenda constitucional 26, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte com a finalidade de elaborar um novo texto constitucional para expressar a realidade social pela qual passava o país, que vivia um processo de redemocratização após o término do regime militar. Datada de 5 de outubro de 88, a Constituição inaugurou um novo arcabouço jurídico institucional no país, com ampliação das liberdades civis e os direitos e garantias individuais. A nova Carta consagrou cláusulas transformadoras com o objetivo de alterar relações econômicas, políticas e sociais, concedendo direito ao voto aos analfabetos e aos jovens de 16 a 17 anos. Estabeleceu também novos direitos trabalhistas, como a redução da jornada semanal de 48 para 44 horas, seguro-desemprego e férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário.
Ainda, outras medidas adotadas da Constituição de 88, instituição de eleições majoritárias em 2 turnos, direito à greve e liberdade sindical, aumento da licença maternidade de 3 para 4 meses, licença paternidade de 5 dias, criação do Supremo Tribunal Superior Tribunal de Justiça, STJ, em substituição ao Tribunal Federal de Recursos. Aqui uma capa do Jornal do Brasil, onde você vê o finado, saudoso Ulisses Guimarães, com uma chave representando lá a carta, né? A Carta Magna, ou a nossa Carta Constitucional de 88. Além disso, a Constituição de 88, com a criação de mandatos de injunção de segurança coletiva e restabelecimento do habeas corpus, foi também criado o habeas data, que é um instrumento que garante o direito a informações relativas à pessoa do interessado, mantidas em registro de entidades governamentais ou banco de dados particulares que tenham caráter público. Então, gente, aqui eu estou elencando, estou relacionando uma série de direitos que foram recolocados, alguns que foram criados para que nós tivéssemos uma lei, né, uma Carta Magna, uma Constituição mais próxima à nossa realidade social, porque até então nós tínhamos a Carta de 67, que estava totalmente fora do contexto daquilo que o Brasil vivia. Além disso, a Constituição de 88 destaca-se ainda as seguintes mudanças: reforma no sistema tributário, na repartição das receitas tributárias federais, com o propósito de fortalecer estados e municípios, reformas na ordem econômico-social, com instituição de política agrícola e fundiária, e regras para o sistema financeiro nacional, leis de proteção ao meio ambiente, fim da censura em rádios, TVs, teatros, jornais e demais meios de comunicação e alteração na legislação sobre a Seguridade Social e assistência social. Nesse contexto, cabe a gente destacar a grande produção legislativa recente decorrente dessa legislação constitucional, voltada para a proteção e o desenvolvimento de tratamento mais apropriado para os setores antes marginalizados ou carentes. Aqui ele está falando tudo aquilo, gente, que foi criado depois da Constituição. Só devido à Constituição de 88 que nós podemos criar, por exemplo, o ECA, nós podemos criar o Estatuto do Idoso, além de leis especiais referentes aos deficientes físicos, a lei de cota eleitoral que incentiva a inclusão de mulheres no legislativo, ou seja, no mínimo 30%, além das políticas públicas desenvolvidas para tratar a questão de gênero, da população indígena, da igualdade racial, do meio ambiente, entre outras coisas. Então, se nós acharmos que hoje se nós podemos fazer o que nós podemos fazer hoje, é graças à Constituição de 88. Então a gente pensa que, desse modo, observa-se o quanto foi fundamental a elaboração da atual Constituição para a organização e implementação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. A Constituição Cidadã representou um grande avanço rumo à consecução dos objetivos sociais do Estado. É preciso agora pôr em prática as normas programáticas incorporadas, norteando as ações políticas a fim de que, afinal, sejam atendidas às necessidades do povo brasileiro. Nesse contexto, o conhecimento é a melhor arma. Então, aqui cabe para nós finalizarmos, falarmos o seguinte: a Constituição de 88, ela fez parte do processo de redemocratização que começou em 1985. Então, essa carta que foi promulgada, ela é chamada também como Carta Cidadã, Constituição Cidadã, porque de todas as constituições que o Brasil teve, desde a primeira lá de 1824, essa foi a que mais priorizou o cidadão, a que mais priorizou direitos, a que mais equiparou as diferenças, ou em tese tentou equiparar, foi a que mais deu probabilidade, que mais teve probabilidade de dar suporte para programas sociais. Você tem o LOAS, você tem o SUAS, você tem o SUS, você tem vários e vários programas sociais que foram ramificações desses projetos sociais que priorizaram as pessoas em situação de vulnerabilidade. Você teve uma maior garantia, você teve uma participação das mulheres, você teve direito aos analfabetos de votarem, não de se elegerem, mas de votarem. Você teve mudanças de 18 para 16 anos na participação eleitoral. Você teve a criação do ECA, o direito do consumidor, você teve nós tivemos a criação do Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós tivemos uma grande melhora na inclusão em 2003 da obrigatoriedade de ensino da história africana e da história indígena. Nós tivemos vários e vários e vários avanços e até hoje nós tivemos a consolidação da lei da ficha limpa, por meio da ação popular que foi consolidada entre os remédios constitucionais. Então a Constituição de 88,
ela nos trouxe uma liberdade muito grande em relação aos nossos movimentos. Então, por isso que é de se estranhar hoje, que você pega nesses últimos 20 anos, ouvir falar que o Brasil vai se tornar comunista, é até estranho, porque o Brasil ele nunca se tornou de fato comunista. O Brasil ele nunca, nem nos períodos que estavam mais propensos, isso aí chegou perto de fato acontecer. Então a Constituição de 88 ela veio nos trazer garantias. Ela veio nos trazer garantia de liberdade, ela veio nos trazer a repartição dos poderes, ela veio trazer uma série de normas para que nós possamos viver melhor, fazendo com que o Estado ele cumpra o seu papel, fazendo com que o cidadão ele tenha lá as suas obrigações, ele tem os seus deveres, ele tem os seus direitos. Foram elencadas várias outras leis infraconstitucionais, você tem lá o direito penal, você tem o processo penal, você tem o direito administrativo, você tem o direito tributário, o direito comercial, o direito empresarial, você tem direito administrativo, você tem várias leis que foram ramificações justamente da Constituição de 1988. Então é muito importante que todos nós saibamos disso para que nós não saiamos falando que nós não sabemos, ou simplesmente nós podemos achar o que nós quisermos, mas se você acha e você tem conhecimento, o seu achismo ele fica até com mais propriedade, fica até melhor o que você fala. Agora, se você fala sem propriedade, se você fala só porque você achou legal, você está muito correndo o risco de incorrer num erro grande e muitas vezes ser desmascarado e ser desmentido. Então, o nosso intuito aqui, independente de qualquer coisa, é trazer um pouquinho de conhecimento daquilo que são a história, que foram a história das constituições brasileiras. Tá? E, logicamente, não poderia faltar, aqui nós trazemos para compartilhar todo esse trabalho, todo referendado aqui em relação ao que nós colocamos, porque de nós mesmos nós não temos nada, trouxemos apenas, compartilhamos o que nós buscamos, de informação, de conhecimento. Você tem aqui sites oficiais do TSE, do Senado, da Câmara, do âmbito jurídico, e aqui a foto das 7 constituições. Ou seja, quando alguém perguntar para você agora quantas constituições que o Brasil teve, você já pode falar tranquilamente que o Brasil ele teve 7 constituições, a primeira em 1824, a segunda em 1891, a terceira em 1934, a quarta em 1937, a quinta em 1946, a sexta em 1967 e a sétima em 1988. Você já sabe um pouquinho da história de cada uma delas, no qual você vai poder falar com mais propriedade, compartilhar com seus amigos, colegas e aumentar o seu cabedal de conhecimento em relação à Constituição Federal. Tá? Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, crítica, sugestões, nós estamos sempre disponíveis aí. Tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado pela gentileza, pela participação e até uma próxima. Valeu!